Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o Pacto Social, que é o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Eu vou explicar qual é a importância desse pacto, a gente vai fazer uma varredura por alguns dos artigos desse pacto. Minha intenção hoje é gastar toda a nossa aula com ele e a partir de amanhã, né, a gente vai começar a estudar alguns tratados que protegem alguns grupos específicos. Eu começo a nossa aula dizendo o seguinte, que quando nós começamos a estudar o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, eu disse para vocês que nós iríamos estudar alguns documentos e alguns tratados importantes para a proteção do indivíduo e de grupos contra agressões a direitos humanos e tratados e documentos esses que permitiriam, inclusive, a responsabilização do Estado por conta desses atos, esses atos que violam direitos humanos. Eu comecei estudando com vocês a Carta da ONU, que é um documento, um tratado internacional que não enuncia direitos, mas que já prevê no seu texto uma série de obrigações por parte dos órgãos da ONU relacionados à cooperação entre os Estados com vistas à manutenção da paz e à proteção de direitos humanos. Depois, estudamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é um tratado, mas uma resolução da Assembleia Geral da ONU, que enuncia quais são, né, os direitos previstos no plano internacional em relação ao indivíduo, né? Quais são os direitos que o indivíduo possui e que não podem ser violados nem mesmo pelo Estado e que podem, caso venham a ser desrespeitados, implicar responsabilização do Estado no plano internacional. Só um minutinho, deixa eu responder a pergunta aqui. Não tem número de laudos, gente. Fiquem tranquilos com relação a isso. Não estou preocupado com o tamanho. Estou preocupado mais com substância. Se o seu trabalho tiver 5 páginas, ele já me atende. Se tiver 3, mas tiver muito conteúdo, também me atende. Eu não estou preocupado com o tamanho, não. Tá bom? Não defini isso. Então, voltando aqui ao raciocínio. E mais 5, pode ter também. Não tem problema não. O que abunda não faz, não traz nenhum tipo de problema não, tá? Quanto mais, melhor. Fiquem tranquilos com relação a isso. Então, deixa eu retomar aqui o raciocínio. Eu falava da Declaração Universal, que estabelece os direitos em favor de indivíduos e de grupos, em direitos esses que vinculam os Estados e que, se violados, podem implicar responsabilidade dos Estados por violação desses direitos. O problema é que a Declaração Universal, por não ser um tratado, ela não tinha no início, né, essa força jurídico vinculante, ou seja, os Estados afirmavam que ela tinha, né, uma natureza, um status muito mais político do que jurídico, e diziam que, por decorrência lógica, se eles descumprissem aquelas normas que ali estavam, eles não poderiam sofrer nenhum tipo de responsabilização. Com isso, surgiu a necessidade de aprovação no plano internacional, obviamente, né, relacionado ao Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, da aprovação de tratados que enunciassem de forma expressa aqueles direitos que estavam na Declaração Universal, e esses tratados vieram inicialmente por meio de 2 tratados, né? Essas enunciações vieram, melhor dizendo, por meio de 2 tratados. 2 tratados de 1966. O Pacto Civil, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que nós estudamos nas 2 aulas passadas, e o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que nós vamos estudar na aula de hoje. Juntos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e a Declaração Universal dos Direitos Humanos formam o que a doutrina chama de International Bill of Rights, ou Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Não existe um tratado ou um documento que nós chamamos de Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Declaração Internacional dos Direitos Humanos, repito, é a soma da Declaração Universal,
do Pacto Civil e do Pacto Social. Daí a importância do estudo, primeiramente, né, desses tratados e da Declaração Universal, quando a gente começa a estudar o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Para além desses tratados, os dois tratados de 66, nós temos tratados que protegem as pessoas de forma mais específica. Protegem grupos de pessoas específicas ou protegem situações específicas, né? Regulam situações específicas que envolvem a violação de direitos humanos. Vamos lá, vamos um pouquinho mais devagar. Além, né, desses dois tratados que eu mencionei, o Pacto Civil e o Pacto Social, nós temos a Declaração Universal e juntos, esses três documentos formam o que a gente denomina, na doutrina, Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Não existe um tratado com este nome. Mas, juntos, Declaração Universal, Pacto Civil e Pacto Social formam a Declaração Universal, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Joia? Por isso que a gente começa por eles. Além desses dois tratados que a gente vai estudar, né, vai terminar de estudar hoje, a gente tem tratados no âmbito do sistema global que protegem grupos específicos de pessoas ou que protegem direitos humanos contra violações específicas. Então você tem um adensamento, ou seja, um aumento da proteção com normas específicas para esses grupos ou para essas situações específicas. Então, a partir da próxima aula, a gente vai estudar alguns aspectos, né, da Convenção contra a Tortura, da Convenção contra o Genocídio, do tratado, né, que protege as pessoas contra a discriminação racial, do tratado que protege as mulheres contra toda e qualquer forma de violação dos seus direitos. Nós vamos estudar o tratado que protege as pessoas com deficiência e tentar entender, né, o porquê desses tratados que nós chamamos, né, de tratados que são não tratados gerais, mas tratados específicos. Então, veja, para, enfim, começar a estudar o Pacto Social. Nós iniciamos o estudo do sistema global, do geral para o específico. E com esse intento, a gente começa com a Carta da ONU, depois estuda a Declaração Universal, estuda o Pacto Civil e o Pacto Social. Com isso, a gente, de certa forma, já estudou todos os direitos, né, de primeira e de segunda dimensão no âmbito do sistema global, compreendendo quais são os documentos de direito internacional nos quais esses direitos estão previstos. Mas é preciso que vocês entendam que a enunciação de direitos, ou o que nós vimos quando nós estudamos, né, a história dos direitos humanos, a internacionalização dos direitos humanos, ela não se encerra nos dois tratados de 1966. Ela vai se consubstanciar ainda em diversos outros tratados específicos que vão sendo aprovados desde então. E é isso que nós vamos estudar a partir da próxima aula. Uma última informação antes de começar efetivamente a estudar esse tratado aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês, né? O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Assim como o Pacto Civil, este tratado também tem protocolos adicionais. Professor, o que são os protocolos adicionais? Eu já disse e vou repetir. Protocolos adicionais nada mais são do que tratados internacionais que complementam, eu vou repetir, são tratados internacionais que complementam a regulamentação definida em tratados internacionais anteriores, ou seja, são como se fossem emendas aos tratados, só que são emendas, né, que são estabelecidas por meio de outros tratados, o que significa dizer que o Estado só se vincula aos protocolos adicionais se eles efetivamente ratificarem os protocolos, né? Não é automática a adesão a um protocolo. Como um tratado autônomo, ele precisa também ser ratificado. Uma última questão. Por que dois pactos internacionais de direitos
em 66, se a Declaração Universal uniu em seu corpo todos os direitos de primeira e de segunda dimensão. Porque na época, né, em que esses tratados foram redigidos, nós vivíamos o cenário da Guerra Fria. E por influência, né, das duas potências da época, Estados Unidos no bloco capitalista e União Soviética no bloco socialista, não foi possível alcançar um consenso em relação a um tratado apenas que agregasse no seu corpo os direitos sociais, econômicos e culturais e os direitos civis e políticos. Isso não significa que esses direitos possam ser separados, tratados de forma apartada. Por quê? Por conta da característica da indivisibilidade dos direitos humanos. Nós estamos vivendo um período, né, de pandemia em que as liberdades, né, estão sendo restringidas em nome da proteção do direito à saúde. E isso atesta que medidas sanitárias têm tudo a ver com os direitos de primeira geração. Eles são evidentemente interconexos, né? Aí está confirmada a interdependência dos direitos humanos. De modo que não há que se falar em direitos que são mais importantes que outros. No entanto, na época em que esse tratado foi redigido, havia uma compreensão, e eu queria me iniciar, né, por ela, que era a compreensão de que os tratados, né, que os direitos que se referiam a situações sociais, econômicos e culturais, eles não eram auto-aplicáveis, que eles seriam aplicáveis na medida do possível, ou seja, que eles seriam aplicáveis gradualmente. Eu queria que vocês atentassem para isso. Se vocês lerem o artigo 2º, se vocês lerem, né, o artigo 2º, o artigo 13 e outros artigos do Pacto Social, nós vamos começar pelo artigo 2º, tá? Vocês vão ver que existe uma previsão neste tratado, no sentido de que os Estados se comprometem a efetivar esses direitos na medida, né, de suas condições econômicas, na medida de suas condições fáticas, né, na medida em que isso for possível. Isso é importante porque enuncia